Solda descontínua ou solda intermitente. Solda na qual a continuidade é interrompida por espaçamentos sem solda. Solda descontínua coincidente. Mesma coisa que dito anteriormente em relação à solda cadeia ou solda intermitente coincidente ou descontínua coincidente. Exatamente a mesma coisa. Solda descontínua intercalada. Solda em cadeia ou solda intermitente coincidente ou descontínua coincidente. Solda em escalão ou solda descontínua intercalada ou intermitente intercalada. Solda em escalão ou solda descontínua intercalada ou intermitente intercalada. Solda em ângulo usada nas juntas em T composta de cordões intermitentes que se alternam de tal modo que a um trecho do cordão se opõe uma parte não soldada. Solda heterogênea. Solda cuja composição química da zona fundida difere significativamente dos metais de base no qual se refere aos elementos de liga. Ou seja, sua composição química do material de adição se difere ao material de base. Solda homogênea. Solda cuja composição química da zona fundida é próxima ao metal de base. Solda por pontos. Solda executada entre ou sobre componentes sobrepostos cuja fusão ocorre entre as superfícies em contato ou sobre a superfície externa de um dos componentes. A secção transversal da solda no plano da junta é aproximadamente circular. Solda provisória. Solda destinada a manter membros ou componentes adequadamente ajuntados até a conclusão da solda. Solda provisória nada mais é que o que? Uma solda que vai ser executada hoje para poder sanar um problema e será retratado, ou melhor, recondicionado esse problema para fazer uma solda onde será executado de maneira adequada para sanar totalmente o problema. Solda de selagem. Qualquer solda estabelecida com a finalidade principal de impedir ou diminuir vazamentos. Ou seja, uma solda onde tem vamos supor que exista um vaso de aço ou um balde de aço e você executa uma soldagem para interromper o fluxo onde está vazando aquele determinado material. Ou então um tubo que esteja vazando algum tipo de fluido. Você executa os preparos para fazer a soldagem naquele tubo, sanando o vazamento. Na figura 24 vemos a soldagem descontínua ou soldagem intermitente, que nada mais é que o quê? Executar uma parte da soldagem, interromper, começar em outra parte e interromper, começar em outra parte e interromper. E assim a mesma coisa na parte de baixo da peça. Começar a soldagem exatamente no mesmo tipo de filete que a gente executou em cima. Interromper. Iniciar exatamente onde se iniciou o filete de cima. Interromper. E depois iniciar novamente no terceiro filete e interromper. Ou então, iniciar a soldagem na parte de cima num filete. Interromper. Começar embaixo. Interromper. Voltar na parte de cima. Iniciar a soldagem, interromper, iniciar na parte de baixo e interromper. Qualquer um dos dois métodos está de maneira correta. Sopro magnético. Deflexão de um arco elétrico de seu
percurso normal devido à força magnética. Ou seja, quando vamos executar a soldagem, seja de qualquer tipo de material, sabemos que a maioria dos materiais que executamos a soldagem, eles têm propriedades magnéticas, ou seja, eles ficam magnetizados. Visto isso, a poça de fusão que está em estado líquido, o metal em estado líquido, ele é atraído pela parte magnetizada da peça, ou seja, a parte que está atraindo o material. Assim, a poça de fusão fica de uma maneira não uniforme na hora de executar a soldagem. Para retirar o sopro magnético, você pode usar o processo de desmagnetização do material, ou seja, utilizando por ensaio não destrutivo, temos um processo de magnetização do material para poder ver se há alguma imperfeição no material. A gente utiliza o mesmo processo desmagnetizando o material, ou fazendo um tratamento térmico, ou então, porventura, aquecendo a localidade onde está tendo a parte de magnetização do material. Quando se aquece a parte de magnetização do material, você tira a energia que está sobressalente no material que está fazendo a magnetização. Tirando a energia, essa energia se dissipa em calor e aí acaba a magnetização. Taxa de deposição: peso do material depositado por unidade de tempo. Ou seja, vamos supor o seguinte: utilizamos o eletrodo revestido para poder fazer a soldagem. O eletrodo revestido ele pesa, vamos supor que 500 gramas. Na hora da executação da soldagem, na hora de você for abrir o arco, você não está depositando 500 gramas de material. Existe a escória do material, ou seja, a parte que protege o material eventualmente na hora da soldagem. E também a alma do material não pode ser diluída, depositada de maneira eficaz, 100% eficaz no material. Sempre vai sobrar uma parte do consumível eletrodo revestido. Esse é um exemplo. Daí vem a parte de taxa de deposição. O quanto de material é depositado, sem contar do material, dependendo da energia imposta, você pode queimar furos metálicos, queimar a composição química do seu consumível, e aí é menos consumível depositado no seu material. De acordo também, tem que estar de acordo com o fabricante do consumível. Técnica de soldagem: detalhes de um procedimento de soldagem que são controlados pelo soldador ou operador de soldagem. Ou seja, a técnica que o soldador executa na hora da soldagem. É como se fosse, imagine que são artes marciais. Alguém luta capoeira, outro luta boxe. Numa técnica de soldagem, existem técnicas específicas para poder executar cada procedimento de soldagem. Vou dar um exemplo assim, como se o procedimento TIG tem algum tipo de técnica para poder ser executado de maneira mais eficaz, de maneira mais correta, assim dizemos. Assim como o eletrodo revestido, existe outro tipo de técnica. Assim como as posições de soldagem também existem de técnica. Eu, porventura, tenho a ciência de que quando você vai fazer uma soldagem de topo e uma soldagem de aresta, são técnicas diferentes de executar a soldagem. Temperatura de interpasse. Em soldagem multipasse, temperatura mínima ou máxima, como especificado, do metal de solda depositado antes de o passe seguinte ter começado. Ou seja, você estabelece uma temperatura de interpasse, não se pode passar dessa temperatura, ou seja, o material não se pode sobreaquecer, assim pode ser que ocorra um furo na chapa ou algo do tipo. E você também não pode diminuir muito, porque pode dar mudar a sua estrutura do material de acordo com a têmpera do material ou o revenimento do material. Ou seja, aí já caímos na área de tratamento térmico do material. Nós devemos estabelecer uma temperatura adequada, que o material não mude sua fase e também não há alguns erros na execução da soldagem. Tensões do arco. Arcvolts. Tensões através do arco elétrico na soldagem, ou seja, tensões nos volts da soldagem.
Tensão residual, tensão remanescente numa estrutura ou membro como resultado de tratamento térmico ou mecânico ou de ambos os tratamentos. A origem da tensão na soldagem deve-se principalmente à contração do material fundido ao resfriar-se a partir da linha sólidos até a temperatura ambiente. Tensões residuais são o quê? Quando você exerce o processo de soldagem, geralmente no processo de soldagem é a aplicação de calor. Em determinados processos, obviamente, não há. Porém, nessa aplicação de calor, muda a granulometria do material, muda o estado cristalino, tá, do material. Os grãos do material eles se modificam por conta da aplicação de calor muito grande, a aplicação de energia muito grande imposta no material. Visto isso, a granulometria dele muda, causando tensões. A granulometria vai, vamos supor que seja um material mais fácil de trabalhar, a granulometria está de uma maneira mais fina, ele vai engrossando. E aí também depende do tipo de material, porque o material já pode vir com tensões já anteriores, e aí você executa a soldagem, causa tensões na área da solda, ocasionando trincas na solda. E é por isso que a gente tenta evitar as tensões, fazendo algum tipo de tratamento térmico, alguma coisa assim. Transferência metálica, maneira pela qual o material metálico fundido é transferido da ponta do eletrodo para a poça de fusão, podendo ser por curto-circuito globular e ou spray. Solda tampão. Quando na solda tampão que tem algum outro tipo de orifício, no exemplo daqui tem um buraco e tem que fazer o preenchimento para poder tampar o buraco, seja de maneira completa ou parcial. Solda com passe em ré. O que se refere ao que? Você escolhe o sentido do cordão de solda e o sentido oposto ao sentido do cordão de solda ao sentido do cordão de soldagem. Ou seja, vou dar um exemplo seguinte: o sentido da solda está para lá, está sentido direito. O sentido que você vai exercer a solda está do lado esquerdo. Você inicia o passe aqui, puxa. Parando o passe aqui, você vai lá e inicia na parte aqui 2, puxa até a parte 1. Voltando, inicia novamente na parte 3, puxa e vai até a parte 2. E assim subsequentemente. Vareta de solda. Tipo de metal de adição utilizado para soldagem ou brasagem, ou qual não conduz corrente elétrica durante o processo. Zona afetada termicamente. Região do metal de base que não foi fundida durante a soldagem, mas cuja propriedades mecânicas e microestrutura foram alteradas devido à geração de calor. Zona de ligação. Região do metal de base que sofre fusão parcial durante a soldagem. Zona fundida. Região da junta soldada que sofre fusão durante a soldagem. Zonas da junta soldada. Aqui vemos a zona fundida, onde ocorreu o metal de adição. Aqui vemos a zona afetada termicamente, onde não ocorreu a parte de dissolução do material, porém ocorreu um aquecimento nessa parte, mudando sua granulometria. Aqui, ó, bem nessa parte aqui é a zona de ligação do material, onde ocorre a diluição do material de adição com o material de base. E aqui é o metal de base, somente. Considerações gerais. A terminologia apresentada a seguir está baseada na norma AWS A3.0 e na norma Petrobras N1738. A seguir são apresentados os termos empregados na denominação de descontinuidades em juntas soldadas.
Antes da abordagem da terminologia das descontinuidades, é necessário definir o significado dos termos descontinuidade, indicação e defeito, pois seu desconhecimento é origem de confusões na linguagem rotineira. É necessário que o inspetor tenha pleno domínio da utilização desse termo, ou seja, precisamos ter pleno domínio, sabendo identificar os termos apresentados a seguir. Descontinuidade, interrupção da estrutura típica de uma peça no que se refere à homogeneidade de características físicas, mecânicas ou metalúrgicas. Descontinuidades são alguma coisa que foi um processo que foi interrompido, está descontinuado, entendeu? É alguma coisa que está em um processo e ele se interrompe. Defeito, descontinuidade que, por sua natureza, tipo, dimensão, localização ou efeito acumulado, torna a peça imprópria para o uso por não satisfazer os requisitos mínimos de aceitação da norma ou especificação aplicável. Uma descontinuidade não é um defeito, mas um defeito pode ser uma descontinuidade. Lembre-se disso. Pois o que? Uma descontinuidade é a parte que se interrompe da peça, ou algo que foi descontinuado. Agora, um defeito é algo que é impróprio, que é irregular na peça. Com base nessa definição, podemos concluir: as soldas não são totalmente isentas de descontinuidades, podendo apresentá-las em diferentes condições. Uma descontinuidade só pode ser chamada de defeito quando exceder o padrão de aceitação das normas ou especificações. Portanto, um defeito é sempre rejeitável. Descontinuidades em juntas soldadas: abertura de arco, imperfeições local na superfície do metal de base caracterizada por ligeiras adições ou perda de material resultante na abertura do arco elétrico. Ângulo excessivo de reforço, ângulo excessivo entre o plano da superfície do metal de base e o plano tangente ao reforço de solda, traçado a partir da margem da solda, ou seja, o ângulo que foi aberto de maneira excessiva, existe muito material naquele ângulo, podendo gerar muitas tensões, podendo gerar ocasionalmente algum tipo de defeito. Cavidade alongada, vazio não arredondado com a maior dimensão paralela ao eixo da solda, podendo estar localizada na zona da solda, na zona da raiz da solda, ou seja, na solda em si ou na raiz da solda. Concavidade, reentrância na raiz da solda, podendo ser central ou lateral, sendo que central é situada ao longo do centro do cordão. Lateral é situada nas laterais do cordão. Concavidade excessiva, solda em ângulo com a face excessivamente côncava. Convexidade excessiva, solda em ângulo com a face excessivamente convexa. Deformação angular, distorção angular de junta soldada em relação à configuração de projeto, exceto para junta soldada de topo. Deposição insuficiente, insuficiência de metal na face da solda. Desalinhamento, junta soldada de topo cuja superfícies das peças, embora paralelas, apresentam-se
Desalinhamento excedendo configuração de projeto. Embicamento, deformação angular de junta soldada de topo. Falta de fusão, fusão incompleta entre a zona fundida e o metal de base, ou entre os passes da zona fundida. A falta de fusão pode estar localizada na zona de ligação entre os passes, na raiz da solda. Ou seja, a falta de fusão é o que? Uma parte onde você executou a soldagem fica com bolhas de ar dentro da sua peça, bolhas de ar dentro da solda. Isso é uma falta de fusão. Ou então a falta de deposição do material é um tipo de falta de fusão. Na figura 29, vemos a abertura do arco, o processo de soldagem em si. Na figura 30, vemos o ângulo excessivo de reforço, como deveria ser o ângulo de reforço de maneira normal e como é de maneira excessiva. Na figura 31, vemos as cavidades alongadas, ou seja, o processo de soldagem. Aqui está o cordão de solda, há porosidades, há irregularidades, há buracos na solda. Isso está relacionado com o que eu tinha dito anteriormente. Figura 32, concavidade. Quando exercemos o processo de soldagem, criamos a raiz. A raiz da soldagem, a raiz na parte da solda, ela pode ficar côncava, como podemos ver aqui, ó, exercendo aqui, ó, a parte da raiz com determinados tipos de concavidade na hora da raiz. Tanto quanto uma parte côncava, tanto quanto as duas partes côncavas. Figura 33, concavidade excessiva. Vemos o processo A de maneira normal, como deveria ser, e vemos o processo B de maneira excessiva. Olha como que está o processo aqui de maneira côncava, faltando um reforço de solda. Figura 35, deformação angular. Aqui vemos a peça normal na figura A e aqui vemos a peça deformada na figura B. Quando você vai executar a soldagem, a solda tem a tendência do que? De puxar a peça, criar tensões na peça, puxando ela para o lado onde foi executada a soldagem. No caso daqui, aqui foi executado de maneira correta, ou seja, calculando a deformação tanto para um lado quanto para o outro. Aqui já vemos o que? Uma solda mais excessiva de um lado, o que faz a peça ser puxada mais para um lado. Existem cálculos para calcular a deformação da peça quando for executar a soldagem. Figura 36, deposição suficiente. Aqui vemos o cordão de solda e vemos a deposição suficiente. Quando você vai exercer uma soldagem, geralmente nas extremidades da peça, ou seja, nas partes onde você vai iniciar ou cessar a parte do cordão de solda, ela dá alguma irregularidade. E também quando você vai trocar o consumível. Aqui vemos exemplos disso no começo da peça ser soldada. E também vemos algum tipo de insuficiência de deposição de material aqui, o que gera como uma mordedura. Figura 37, desalinhamento. O objetivo da peça é o que? Ficar de maneira plana, horizontal. Só que vemos o centro da peça aqui, o material de base A, ele está de uma maneira, e o centro do material de base B, ele está de outra maneira, estão irregulares um com o outro. Veja que eles não estão de maneira assimétrica. Então, causa um desalinhamento no processo de soldagem. Figura 38, embicamento. Aqui vemos no caso aqui, uma deformação na peça, mediante a soldagem, e também por conta de alinhamento de ângulo, ou algo do tipo. Figura 39, falta de fusão. Aqui vemos não há uma falta de fusão na lateral da peça a ser soldada. Na figura B, quando são vários cordões de solda, vemos em alguns cordões podem ser que há falta de fusão. Na figura C, na raiz da solda, por conta do ângulo. Na figura D, alguns tipos de processo perto da raiz, se a solda for em X, no caso. Aqui, como a solda é em X, vemos também uma falta de fusão no centro da solda, parecido com a solda, a figura D, no caso a figura F. E aqui na figura G, vemos como se fosse uma solda, e aqui a parte que teria sido fundida junto com o material de adição. Figura 40, falta de penetração. Aqui no caso é o que? Como o chanfro poderia estar muito fechado, né? Estão muito próximos a uma a outra, as peças a serem soldadas, causa uma falta de penetração, ou seja, não há fusão aqui, não há solidificação, não há soldagem aqui. Exatamente aqui, ó, mesmo tipo de problema.
Não há uma soldagem em si, o que causa uma falta de penetração. Em todos os ângulos, geralmente a falta de penetração é culpa do ângulo, culpa do chanfro, culpa de algo similar a isso. Falta de penetração, insuficiência de metal na raiz da solda. Ou seja, exatamente o que eu tinha dito anteriormente na parte da soldagem, por conta de ângulo, por conta de iniciar a raiz. Fissura, descontinuidade bidimensional produzida pela ruptura local do metal. Ou seja, é uma trinca, em outras palavras. Inclusão metálica, metal estranho retido na zona fundida. Inclusão metálica é o que? Quando você está fazendo um preenchimento de solda, aí você pega um pedacinho de metal e vai executar a soldagem lá para poder tampar aquele buraco. Às vezes o metal que você está utilizando para tampar não é o mesmo metal que você está soldando, ou então não é adequado o consumível que você está utilizando para soldar aquele metal naquele outro tipo de metal para fazer um preenchimento. Então esse tipo de processo de juntar um tipo de metal com outro é intermetálico e causa trincas intermetálicas, inclusão metálica, algo do tipo. Microtrinca, trinca com dimensões microscópicas. Inclusão de escória, material não metálico retido na zona fundida. A inclusão de escória pode ser alinhada, isolada ou agrupada. Aqui vemos na figura 41 as inclusões de escórias alinhadas na figura A e B, isoladas na figura C e agrupadas na figura D. Mordedura, depressão sob a forma de entalhe no metal de base, acompanhando a margem da solda. Mordedura na raiz, mordedura localizada na margem da raiz da solda. Penetração excessiva, metal da zona fundida em excesso na raiz da solda. Ou seja, quando você vai executar a soldagem, a raiz, a parte do metal que fica muito para fora é uma soldagem excessiva, o que leva a um tipo de economicamente inviável ter uma soldagem excessiva por conta de custos, tanto no custo do trabalho da mão de obra do soldador quanto do material de adição. Perfuração, furo na solda ou penetração excessiva localizada resultante da perfuração do banho de fusão durante a soldagem, ou seja, fazer um furo na solda, um furo, uma chapa fina. Aqui vemos as descontinuidades. Na figura 42 vemos a mordedura, ou seja, uma falta de fusão, uma falta de deposição de material nas peças a ser soldadas das laterais. Aqui, ó, recorrente. Figura 3, mordedura na raiz. Aqui a falta de penetração, falta de deposição de material na raiz da solda. A penetração excessiva, ou seja, excesso de material na raiz, na figura 44. Na figura 45 vemos a perfuração, ou seja, um furo. Aqui ó, vemos um furo na raiz e aqui vemos a peça normal. Porosidade, conjunto de poros internos à solda ou superficiais. A porosidade pode ser porosidade agrupada, conjunto de poros agrupados, porosidade alinhada, conjunto de poros dispostos em linha, seguindo uma direção paralela ao eixo longitudinal da solda. Porosidade vermiforme, conjunto de poros alongados ou em formato de espinha de peixe, situados na zona fundida. Poro, vazio arredondado, isolado e interno à solda. Poro superficial, poro que emerge à superfície da solda. Aqui vemos os determinados tipos de poro. Figura 46, porosidade superficial, ou seja, na parte que fica o poro é superficial ao cordão de soldagem. Figura 47, porosidade aleatória interna, ou seja,
vários poros internos aleatoriamente no cordão de solda. Figura 48. Porosidade agrupada. Em uma determinada região existe um agrupamento de poros no cordão de solda. Porosidade alinhada. Figura 49. Vemos aqui o alinhamento mediante a porosidade. A porosidade está alinhada em determinado sentido em relação ao cordão de solda. Figura 50. Porosidade vermiforme, ou seja, uma porosidade que é por conta de escamas de peixe. Quando a gente vai fazer a deposição do material, a gente faz um movimento mais ou menos assim, né? E isso gera a porosidade vermiforme. Aqui, como vemos, como se fosse uma escama de peixe em relação à porosidade. Rechupe de cratera. Falta de metal resultante da contração da zona fundida localizada na cratera do cordão de solda. Rechupe interdendrítico. Vazio alongado situado entre dendritas da zona fundida. Reforço excessivo. Excesso de material ou metal na zona fundida localizado na face da solda. Figura 51. Rechupe de cratera. A falta de deposição de material, a falta de material causa um rechupe de cratera. Aqui vemos como que fica a parte assim, como se fosse um espiral. Figura 52. Reforço excessivo. Vemos aqui uma figura com um reforço normal. E aqui vemos o excesso de reforço no material. Respingos. Glóbulos de metal de adição transferidos durante a soldagem e aderidos à superfície do metal de base ou na zona fundida já solidificada. Respingo é o que? Quando você executa a soldagem, o material a ser soldado, como ele tem passa eletricidade, a eletricidade ela gera uma camada de oxigênio, de ar, dependendo do processo que você executa, ou uma camada de gás, e esse gás faz espalhar uma quantidade pequena de material a ser depositado. E ele respinga, se espalha no material de base, na parte superficial do material de base, em toda a parte. Sobreposição. Excesso de metal na zona fundida sobreposto ao metal de base na margem da solda, sem estar fundido ao metal de base. Trinca. Descontinuidade bidimensional produzida pela ruptura local do material. Figura 53. Sobreposição. Quando você faz o excesso de solda do cordão de solda, aqui ele fica sobreposto a um dos lados do material de base, ou seja, no material que está. Figura 54. Solda em ângulo assimétrico, ou seja, quando você vai fazer uma solda em ângulo, o ângulo tem que estar com um triângulo simétrico, o triângulo tem que estar igual, ambos os lados. Aqui, no caso, está assimétrico, está diferente, não é um triângulo totalmente igual. Trinca de cratera. Trinca localizada na cratera do cordão de solda. A trinca de cratera pode ser de três tipos: a longitudinal, transversal e a estrela. Aqui vemos a trinca longitudinal, onde é de maneira horizontal. A trinca B, transversal, nesse determinado tipo de ângulo. E a trinca em estrela, onde ela tem o formato de estrela. Trinca em estrela, trinca em radiante de tamanho inferior à largura de um passe de solda considerada. É uma trinca em formato de estrela. Trinca interlamelar, trinca em forma de degraus situados em planos paralelos à direção de
laminação localizada no metal de base próximo à zona fundida. Trinca interlaminar é o que? São entre as lamelas. E ela tem um formato de degrau, um formato como se fosse uma escadinha. Ela vai para frente, desce um pouco, para frente, desce um pouco. Trincas irradiante. Conjunto de trincas que partem de um mesmo ponto, pode estar localizado na zona fundida, na zona afetada termicamente, no metal de base. Aqui vemos as trincas interlamelar em formato de escadinha. E aqui vemos as trincas irradiantes, onde o ponto A na zona fundida, o ponto B na zona afetada termicamente, ou zona afetada pelo calor, e o ponto C no metal de base, no caso aqui. Trincas longitudinal. Trinca com direção aproximadamente paralela ao eixo longitudinal do cordão de solda, podendo estar localizada na zona fundida, na zona afetada termicamente, na zona de ligação, no metal de base. Trinca longitudinal, figura 58. Aqui vemos no metal de base, figura D, na zona fundida, no cordão de solda no caso, na B, na zona de ligação, zona afetada, a zona não é a zona, é a zona de diluição, onde tem tanto o material de base quanto o material de adição. A figura C, na zona afetada termicamente, na ZAC. Trinca na margem, trinca que se inicia na margem da solda, localizada geralmente na zona afetada termicamente. Figura 59, trinca da margem. Geralmente é o que? Após o cordão de soldagem, ele fica do lado do cordão onde foi executada a solda. Esse tipo de trinca geralmente ocorre com o que? Materiais onde o que? O material de adição e o material base, eles têm componentes químicos similares, eles não conseguem ser soldados muito bem. Ou então é necessário um tratamento térmico para eles poderem ser soldados. Trinca na raiz. Trinca que se inicia na raiz da solda, podendo estar localizada na zona fundida, na zona afetada termicamente. Figura 60. Trinca na raiz. Aqui vemos o que? A figura A na zona fundida, onde tem o cordão de solda. E na parte B, na zona afetada termicamente, na ZAC. Trinca ramificada. Conjunto de trincas que apartem de uma trinca, podendo estar localizado na zona fundida, na zona afetada termicamente, no metal de base. Figura 61. Trinca ramificada. Aqui vemos na parte do cordão de solda uma trinca ramificada, na parte da zona afetada termicamente, na parte B aqui, uma trinca ramificada, e na parte do metal de base, uma trinca ramificada. Uma trinca ramificada é o quê? Uma trinca que ela se propaga em várias direções ao mesmo tempo. Parece uma trinca na parte de... como pode dizer? Parece uma estrelinha, mas não é. Uma parte de uma trinca, ela se propaga até chegar à ruptura do total do material. Trinca sobre o cordão. Trinca na zona afetada termicamente não se estende à superfície da peça. Ou seja, é a trinca que fica localizada na zona afetada pelo calor. Na figura 62 aqui, vemos a especificação da trinca aqui, nessa parte aqui, entre o cordão de solda e o material base onde não foi afetado termicamente. Trinca transversal. Trinca com direção aproximadamente perpendicular ao eixo longitudinal do cordão de solda. A trinca transversal pode estar localizada na zona fundida, na zona afetada termicamente, no metal de base. Figura 63, trinca transversal. Aqui vemos o que? É uma trinca que ela atravessa o cordão de solda. Entendeu? Isso é uma trinca transversal. Aí ela pode estar localizada
nos 3 pontos, tanto no material de base, tanto na zona fundida ou na zona afetada pelo calor. Chapelim, descontinuidade proveniente da fusão incompleta dos suportes de resfriadores ou machos. Crosta, saliência superficial constituída de inclusões de areia recoberta por fina camada de metal poroso. Desencontro, descontinuidade proveniente de deslocamento das faces de contato das caixas de moldagem. Rechupe, vazio resultante da contração de solidificação. Enchimento incompleto, insuficiência de metal fundido na peça. Gota fria, glóbulos parcialmente incorporados à superfície da peça, provenientes de respingos de metal líquido nas paredes de molde. Nessa parte aqui se refere mais a molde, onde o líquido resfria dentro do molde e fica preso na parte do molde. Inclusões, retenção de pedaços de macho ou resfriadores no interior da peça. Inclusões de areia, areia desprendida do molde e retirada no metal fundido. Metal a fio, descontinuidade proveniente do encontro de duas correntes de metal fundido que não se caldearam, ou seja, tem duas fontes de material derretido, elas estão indo para o molde e elas não se diluíram uma entre outra, independente se elas são do mesmo tipo de material, mesma composição química ou de outro tipo de composição química, elas não conseguiram se misturar, às vezes por conta de diferente composição química ou então por diferente temperatura. Porosidade, conjunto de poros causado pela retenção de gases durante a solidificação. Queda de bolo, descontinuidade proveniente de esborramento dentro do molde, ou seja, o molde se desfez. Rabo de rato, depressão na superfície da peça causada por ondulações ou falhas na superfície do molde. Segregação, concentração localizada de elementos de liga ou impurezas. Segregação é o que? Quando os elementos de liga, a composição química do material, ele fica localizado mais em uma parte do material quando é soldado, quando é derretido e fundido no molde. Trinca de contração, descontinuidade bidimensional resultante da ruptura local do material causada por tensões de contração podendo ocorrer durante ou subsequentemente à solidificação. A trinca de contração é o que? Quando se está solidificando o material vai tendo tensões dentro do material. E aí ele ocasiona trincas, por conta dessas tensões serem submetidas de maneira muito rápida. O material resfriar muito rápido, ocorrem algumas trincas assim. Veio, descontinuidade na superfície da peça, tendo a aparência de um vinco causada por movimentação ou trinca de molde de areia. Ou seja, é como se fosse veios, como se fosse ranhuras na superfície da peça. Dobra, descontinuidade localizada na superfície da peça, resultante do caldeamento incompleto durante a laminação ou forjamento. Dupla laminação,
descontinuidade bidimensional paralela à superfície da chapa proveniente de porosidade ou rechupe do lingote que não se caldearam durante a laminação. Lasca, descontinuidade superficial alinhada proveniente de inclusões ou de porosidade não caldeada durante a laminação. Segregação, concentração localizada de elementos de ligas ou impureza. Como dito anteriormente, segregação é o que? É um acúmulo de impurezas ou acúmulo de elementos de liga em uma determinada região. Todos os direitos são reservados para o livro Inspetor de Soldagem de 2012, feito pelo Senai da Bahia, Senai de Minas Gerais e Senai do Rio de Janeiro. Inspetor de Soldagem, publicação em consonância com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008.